O mais interessante não é o fenômeno OVNI, e sim a interpretação que temos dele. Não estamos sozinhos no universo. Na verdade, temos companhia agora. E talvez haja conexões entre nós e extraterrestres de muitos e muitos anos. Quanto mais avançamos, mais certeza ou suspeita temos de que estamos diante de uma tecnologia extraterrestre. Esse é o fenômeno ET, e ele é simples, é mesmo, não é complicado. Temos visitantes de outro mundo e temos que lidar com o fenômeno. A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. A polêmica ao redor do fenômeno OVNI chama a atenção de céticos e simpatizantes. Mas existe uma série de casos que, além de fascinar, causam preocupação. Aqueles que denunciam ataques. Brasil, 1995. 2 pescadores estavam em seu barco quando viram estranhas luzes no céu. O barco parou de funcionar e a luz os iluminou. Poucos dias depois, eles começaram a ter graves problemas de saúde. Peru, Pucallpa, 2008. Um povoado inteiro denuncia a presença de estranhas luzes que os atacam e que queimam rostos. As investigações revelam dados assustadores. Brasil, 1977. No meio do Amazonas acontece uma história de OVNIs e a investigação oficial mais incrível da história do mundo. Uma região inteira é atacada por estranhas luzes chamadas chupa-chupa. O que há por trás desses casos onde moradores denunciam ataques? Estamos diante da presença de armas de desenvolvimento ou realmente são a evidência mais concreta de que somos visitados? Por que se esconde informação sobre as investigações oficiais? Caso sejamos visitados por seres de outros planetas, estamos diante da possibilidade de ser aniquilados? Apresentamos hoje OVNIs e ataques. Há antecedentes nos arquivos militares de aviões derrubados por OVNIs. Há casos de pessoas que agrediram OVNIs e eles responderam automaticamente da mesma maneira. O que eu quero dizer com isso? Não são irmãozinhos cósmicos que vieram salvar a humanidade. Há uma outra razão para ser feito tanto esforço de manter isso longe do público. As pessoas não querem pagar impostos de proteção para os militares. Porque você não pode proteger os nossos céus dessas coisas que vão e vêm. Aí entramos na parte mais difícil desse tema, que tem a ver com a intencionalidade dessa inteligência operativa que está por trás do fenômeno. O fenômeno não tem intenções de invadir o planeta, e sim de tomar recursos. É como se não precisassem de nós. Nós somos os perigosos, porque sempre fomos uma espécie guerreira, lutadora. Então, provavelmente, se compararem as tecnologias na Terra, querem evitar a entrada desses objetos no nosso planeta. Se aqui tentarmos nos defender da entrada de OVNIs na Terra, bem, isso poderia dar condições para um sério conflito. Por parte da presença dos objetos voadores não identificados, não há intencionalidade de agressão. Sim de resposta diante da agressão. A resposta automática. Pelo que eu sei, muitas pessoas, governos e líderes de nações, ainda mais na última década, evidentemente estão se informando sobre a realidade desse assunto. Porque eu acho que estão chegando perto de fazer muitas declarações. Então isso resulta na grande pergunta, que é: por que não aterrissam na Casa Branca ou na capital do país e se apresentam? Evidentemente tem a ver com um tipo de acordo, claro, com o livre-arbítrio daquele planeta e seu povo. O fenômeno OVNI, na minha opinião, não devia ser visto como uma ameaça, porque o que vamos fazer? É como lançar uma bola de neve num tanque, se a bola chegar até ele.
Então devemos aproveitar, não ter medo e seguir adiante. A possibilidade de que exista vida em outros planetas é aceita pela comunidade científica, o que não significa que concordem que somos visitados. Porém, caso isso aconteça, devemos considerar que estamos diante de uma situação de perigo? É hora de irmos à busca da verdade por trás dos casos mais impressionantes onde se denunciam ataques. Em 1º de outubro de 1995, aconteceu em São Vicente, estado de São Paulo, Brasil, um dos casos mais assustadores e impressionantes de interação de homens com uma estranha luz que baixou dos céus. Provas físicas, além de relatos, comprovariam que naquela noite aconteceu algo realmente estranho. Mas o que foi que aconteceu? O caso de São Vicente é um caso muito importante do litoral paulista, pois envolve um caso de 2º grau e envolveu 2 pescadores, o Wilson de Oliveira e o Fernando Bezerra. Como todas as noites, os 2 homens saíram navegando sozinhos para pescar. Nós fomos mais ou menos às 9 horas da noite para pescar. E chamamos ele, fomos pescar e soltamos a rede e ficamos à espera. Uma noite tranquila de pesca estava a ponto de se transformar em um pesadelo que eles jamais imaginaram. Enquanto jogavam suas redes em um braço isolado do rio, observaram uma luz no céu que começou a se aproximar. Às 11 horas, aconteceu que um objeto veio do céu, não dava para ver ele vindo, porque é muito rápido, parou em cima da gente, acendeu as luzes. Aí ele veio uma luz forte. Aí eu vi que lá, eu corri por debaixo do barco. O Fernando ficou olhando. Não sabia o que era no momento, porque a luz era muito forte e a gente não sabia o que era. Porque era um objeto que não fazia barulho, não tinha fumaça e a luz era muito forte. E o que seria? Não era daqui. Só vi quando tava posando, chegou a posar. Aí eu peguei e se escondi e não vi mais nada. Os homens se assustaram, mas a curiosidade de Fernando Bezerra em entender o que acontecia foi mais forte que o medo. E eu fiquei olhando assim, amedrontado. Queria saber o que era aquilo, Quando quiseram se afastar, perceberam que o motor tinha parado de funcionar. As luzes cortou a energia da embarcação, que era diesel, cortou e o motor não funcionava. Eles estavam sozinhos no meio do rio, totalmente indefesos diante do fenômeno que se aproximava. O que era essa luz? O que aconteceu com os pescadores? Existem provas concretas desse estranho fenômeno? No dia seguinte, os pescadores encontrariam provas incríveis sobre a experiência que acabavam de viver. A possibilidade de que exista vida em outros planetas faz com que muitos se perguntem o que aconteceria se fôssemos visitados. O que aconteceria se nossa espécie se encontrasse com outra? Seríamos aniquilados? A determinação de uma hipótese de conflito não implica nem significa que existirá um conflito. Significa que temos que estar preparados. É interessante ver a política exterior do governo norte-americano. A partir de 1972 mudou. Digamos, foi quando começou a aproximação com a Rússia. Os Estados Unidos propõem aos 13 países da Europa, União Europeia, Rússia, Japão, Canadá, a Guerra nas Estrelas. O programa Guerra nas Estrelas foi uma iniciativa do presidente Ronald Reagan e seu papel público era efetivamente antimíssil balístico. Ele foi designado como um escudo, um sistema para derrubar os mísseis antes de atingirem as cidades americanas, e mudamos totalmente o equilíbrio do poder. Isso foi a teoria. Mas há uma grande controvérsia. A primeira controvérsia é que muitos cientistas disseram que não daria certo. Mas a chamada Guerra nas Estrelas causou suspeitas quanto à sua finalidade. Realmente se tratava de mais um passo na escalada armamentista da Guerra Fria? Ou foi planejada para proteger a Terra do potencial encontro com uma civilização de outro planeta?
Essa conspiração sugere que o programa Guerra nas Estrelas não tem nada a ver com os soviéticos, que foi uma cobertura para desenvolver um sistema de armas que nos ajudaria a lutar contra uma invasão alienígena. Seja como uma possibilidade especulativa ou para pessoas que acreditassem em OVNIs e que éramos visitados e que talvez não fossem tão amigáveis como nos filmes como ET e que teríamos que resistir se eles lutassem contra nós e se quisessem nos pesquisar também. E eu acho isso uma loucura. Mas é interessante que as pessoas que acreditam confirmam o fato de que em diversos discursos de Ronald Reagan ele sugere a possibilidade de vida extraterrestre. A possibilidade que eu acho que muitas pessoas pensaram, bom, Reagan enlouqueceu, mas alguns teóricos da conspiração disseram não. Reagan sabia alguma coisa. E talvez, indiretamente, ele tentou falar para nós que ele sabia. Não sei. Pode ser, mas é uma história interessante, mas não tenho provas que sugiram que não seja nada além de história. Temos que entender que o fenômeno OVNI não deveria estar em mãos de ufólogos folcloristas de fim de semana. Isso deveria estar em mãos de peritos em geopolítica, de cientistas políticos, com pessoas que tentam entender como o fenômeno OVNI se manifesta e sua relação com o poder. A possibilidade de que exista vida em outros planetas e que fomos visitados reanima o debate sobre se as Forças Armadas e os governos do mundo possuem evidências que são escondidas da população. O que há por trás dos casos que se denunciam os ataques? Se trata de psicose coletiva? De provas de armas terrestres? Ou são a evidência de que seres de outros planetas procuram nos colonizar? 1º de outubro de 1995. Os pescadores Wilson da Silva Oliveira e Fernando Bezerra estavam no meio do rio Piacabuco, no estado de São Paulo, quando uma forte luz apareceu no céu e começou a descer. Os homens se assustaram. Depois de permanecer uns minutos sobre eles, a luz seguiu seu caminho e aterrissou em uma ilha próxima. Quando as luzes entrou dentro do mato, aí passou a funcionar o motor. Foi quando nós fomos embora. Abandonamos rede, abandonamos tudo. Fomos embora. Os pescadores voltaram aos seus lares visivelmente alterados. O Wilson chegou em casa não falava coisa com coisa. O Wilson estava meio desnorteado. Eu não entendia o que tinha acontecido. Evidentemente, a exposição à luz os havia afetado fisicamente. No dia seguinte, decidiram voltar ao lugar para procurar evidências que comprovassem o que tinham visto. Surpreendentemente, encontraram essas provas. O mato estava retorcido e desidratado. Tirou o líquido do mato. O mato não queimou. O mato não era queimado, era desidratado. Tirou o líquido do mato em volta tudo. Imediatamente, os pescadores se comunicaram com peritos para tentarem compreender o que havia acontecido. Edson Boaventura foi rapidamente ao lugar indicado. Havia uma marca de 5,5 metros de diâmetro e próximo a essa marca havia umas marcas de sapatas, que eram marcas retangulares de 15 por 20 centímetros de tamanho, de espessura, e com alguma profundidade também por causa do peso que esse objeto colocou. O investigador pegou as provas para tentar explicar o que tinha acontecido. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas que ninguém pôde identificar? O caso não terminou ali. Os dois pescadores começaram a sentir em seus corpos os efeitos daquele encontro. E eles falaram. O Wilson ficou com muita dor de barriga, muita dor de cabeça, mas nesse período ele não foi ao médico. Eles tiveram dores de cabeça, tiveram náuseas, vômito. Eles sofreram algumas interferências por terem ficado expostos ao campo eletromagnético do OVNI. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa. Uma pessoa que sempre pescou, nunca reclamou de nada.
E logo depois, quando meu pai começou a ficar doente, a gente mesmo se perguntava, será que foi por causa, né, que eles viram a nave? Porque meu pai nunca teve nada, nenhuma gripe. E logo depois começou a emagrecer de uma hora para outra. A minha saúde, ela melhorava, piorava, melhorava, piorava. Eu pesava 100 quilos. Em 2 meses eu perdi 50 quilos. O médico desenganou, entendeu? Me operaram, botaram uma válvula de metal, uma válvula. Daqui a mais de 10 anos vão abrir para trocar essa válvula. Não sei o que foi, não sei por que foi causa dessa radiação que me deu, né? Eu nunca senti nada. Tava tudo bem de saúde. Por que aquilo aconteceu? Aí eu fiquei pensando, foi das luzes que eu vi. A partir desse dia, Wilson também decidiu deixar de pescar pelas noites e mudou de profissão. O que foi que aconteceu? De que eram essas marcas encontradas na ilha? Por que começaram a ter problemas de saúde? O que pode ter sido este estranho fenômeno? Os avistamentos podem ser perigosos? Em abril de 2008, a selva nordeste do Peru foi revolucionada por um estranho fenômeno. Uma luz estava atacando os moradores. Em Pucallpa, em San Juan de Inacocha, que é um lugarejo, viram algumas luzes no céu e também desapareceram pessoas. Alguns cidadãos denunciaram oficialmente, ou seja, documentaram a Força Aérea, a presença de uma nave em sua comunidade. A OIFA recebeu a denúncia e enviou uma equipe para tentar determinar o que acontecia na região. Eles foram à Força Aérea pedir ajuda e a Força Aérea enviou uma patrulha sob a responsabilidade de um especialista e realmente viram uma nave. E ele me ligou, eu atendi e eu vi o escândalo que estava acontecendo. E eu vi os tiros, estavam atirando. Mas o que mais o especialista podia fazer lá? Eu disse para que tentasse filmar, mas não tinha como. Essas coisas estavam acontecendo, as pessoas viviam uma histeria coletiva, foi isso que nos informaram. Um grupo de estudantes de jornalismo decidiu viajar desde Lima para tentar determinar o que tinha acontecido naquele lugar. Uma universidade em Lima pediu que alguns alunos fossem até lá. Eles fizeram um relatório e chegaram a filmar. Poderia se tratar de um ataque OVNI? O que encontraram? Conseguiram adquirir evidências para explicar o que aconteceu em Pucallpa? Eu vejo 2 luzes. O binóculo não está com você? Saiam daí, saiam! Em abril de 2008, no norte do Peru, em Pucallpa, a população começou a se alterar depois de uma denúncia do ataque de um OVNI. Segundo os moradores, a suposta nave voltava todas as tardes. Um grupo de estudantes de jornalismo decidiu viajar à região para tentar determinar o que estava acontecendo. Antes de viajar, os estudantes receberam uma proposta da OIFA. Esse caso tem que ser investigado pela Força Aérea, mas vocês poderiam fazer as bases e trazer toda essa informação e nós trabalharemos daqui para saber quais equipamentos levaremos, com quem temos que falar, quem temos que levar, quantas pessoas têm que ir e tudo mais. Quando chegamos ao lugarejo, as pessoas estavam assustadas. Aliás, disseram que a partir das 5 da tarde, ninguém mais saía, não saíam para caçar e nem para fazer nada. Como se tivessem um toque de recolher. As estudantes encontraram um ambiente que começou a preocupá-las assim que chegaram. Quando chegamos, de repente nos contagiamos de uma histeria coletiva, como todos que estavam lá. As estudantes realmente não estavam preparadas para encontrarem o que estava a ponto de acontecer. Durante a noite, no meio da selva, elas conseguiram ver luzes nos céus e apontaram suas câmeras para essa direção. Não, que venham aqui, Onde? a gente espera. Onde? Nunca soubemos identificar de verdade o que aconteceu. Na verdade, é difícil saber porque o céu é gigante na selva e qualquer luzinha é muito grande. Então nos impressionou muito. Está ali. Jesus, o que tá vendo? Eu vejo 2